Nestes tempos de coronavírus, uma instituição que está no centro das atenções e dos noticiários são os hospitais. Dentre os hospitais da nossa cidade, há um com nome curioso: Santa Casa de Misericórdia. Segundo os registros históricos, a Santa Casa da Misericórdia é uma irmandade que tem como missão o tratamento e sustento a enfermos e necessitados. Seu surgimento remonta a 1498, com a fundação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, em Portugal. No Brasil, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia surgiu ainda no período colonial, instalando-se em Olinda, na capitania de Pernambuco, em 1539. No ano seguinte, já funcionava ali a primeira instituição hospitalar do país, destinada a atender os enfermos dos navios dos portos e moradores das cidades. O Hospital da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília foi fundado em 22 de abril de 1929. Nos idos tempos, era administrado por freiras do Sagrado Coração de Jesus. O nosso tema de estudo hoje é justamente a misericórdia, objeto do capítulo 10º de O Evangelho segundo o Espiritismo, no qual Kardec analisa várias falas de Jesus a respeito desse tema, misericórdia. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Então, lembrando, essa fala está lá no Sermão do Monte ou das Bem-aventuranças, né? Misericórdia. Misericórdia pode ser compaixão suscitada pela miséria alheia e pode também ser perdão e esquecimento das ofensas. É justamente nesse segundo sentido o conteúdo desse capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo. Perdoar é não revidar. A pessoa recebe a ofensa, registra a ofensa, mas fica quieto. É justamente o segura as pontas, como se diz na gíria, né? Perdoar também é não guardar ressentimentos. Não fica ruminando o acontecido. Não fica com aquele pensamento assim, vou pegá-lo na primeira oportunidade e me desforrar, me vingando. Perdoar também é desculpar, ou seja, tirar a culpa. O fato passa a não ter importância para o ofendido. E também pode ser absolver, relevar a culpa, atenuar. Para perdoar, não precisa dizer nada, basta sentir. E esquecer? Esquecer é tirar da lembrança, pelo menos daquela memória, daquela lembrança mais presente, mais atual, mais imediata. Não ficar recordando aquele fato negativo em que alguém possa nos ter ofendido, possa nos ter causado mal. É lógico que não apaga da memória geral nossa, tudo que passamos fica registrado. Às vezes nós deslocamos o registro lá para o inconsciente, mas estará sempre registrado. O tirar da lembrança é não ficar recordando, não ficar remoendo, não ficar pensando naquele fato todos os dias e todos os momentos. Porque recordar,
relembrar é sofrer também, né? Então, para não sofrer, a gente procura esquecer as ofensas. Então, justamente, ser misericordioso, né? Para que possamos também receber misericórdia de Deus. Perdoar é lembrar sem doer. Então, justamente aquilo que dissemos há pouco, né? De tirar da memória, tirar da lembrança, mas quando a gente lembra sem doer mais, lembra daquele fato ruim, desagradável, mas aquilo não nos perturba mais, aí podemos ter certeza que nós realmente perdoamos. Enquanto a gente estiver lembrando, ou nas ocasiões em que vier à lembrança aquele fato, e aquilo ainda nos desequilibrar, é porque a gente não perdoou, né? Papa Francisco, logo que ele assumiu, ele um dia numa entrevista disse: um pouco de misericórdia torna o mundo menos frio e mais justo. Então vamos deixar registrado para o nosso dia a dia justamente essa recomendação de Jesus: sermos misericordiosos, porque obviamente todos nós desejamos também a misericórdia para nós, né? Então, lembrando, aqui, misericórdia é no sentido de perdoarmos e esquecermos as ofensas de que tenhamos sido vítimas. Se vós perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Então, essa é uma outra recomendação de Jesus, que nós perdoemos para que também sejamos perdoados. E aqui podemos lembrar que justamente essa regra está de acordo com a lei de causa e efeito, a cada um segundo as suas obras. Porque se eu não perdoar, como que eu vou desejar perdão para os meus erros? Hã? Lembrando principalmente que todos nós que estamos aqui nesse planeta de expiações e provas, ainda estamos sujeitos a muitos erros. E por isso desejamos e precisamos do perdão. Portanto, nos esforcemos para perdoar também. Só que Kardec nos lembra, no estudo, nesse capítulo 10º que estamos estudando hoje, que há duas maneiras bem diferentes de se perdoar. Ele diz: o perdão pode ser apenas dos lábios. E aí, primeiramente, esse perdão dos lábios visa a satisfação do orgulho. Então, é justamente aquela pessoa que diz que perdoa, mas sai propagandeando. Olha, viram só como eu sou bonzinho? Eu perdoei. Aquela pessoa me fez isso, me fez aquilo, me prejudicou isso, nisso, prejudicou naquilo, mas eu perdoei, porque eu sou cristão, eu sou bonzinho. Óbvio que essa postura é justamente para a satisfação do orgulho. Perdão dos lábios ainda pode ser para o comprazimento com o sofrimento do adversário. Diz que perdoa, mas não deixa de pensar e às vezes até falar: o castigo veio a galope, fez e agora está pagando. Pode ser também uma recusa, ou o perdão dos lábios recusa-se à reconciliação. É aquela criatura que justamente faz aquela colocação: perdoo, mas não quero mais a sua amizade. Não quero mais você em minha companhia. Então, na realidade, não perdoou. Ou então, impõe condições. Perdoo,
mas você tem que se modificar. Se você não se modificar, não quero mais saber da sua companhia, né? E a segunda maneira de perdoar é justamente o perdão do coração. O perdão do coração é sincero, que realmente é do sentimento da criatura, né, ofendida. A criatura compreende e esquece completamente as ofensas. E isso, lembremos aqui, que implica em resignação, conforme nós estudamos a semana passada. Por quê? Compreender e esquecer justamente as ofensas é um consentimento do coração. Eu vou analisar, vou compreender a dificuldade ou aquela conduta da pessoa que me causou o prejuízo, me causou a ofensa, e vou esquecer. Não vou deixar mágoas no meu coração. E o importante também, quando o perdão é do coração, é que a criatura dispõe-se à reconciliação. Né? Porque não basta, como falamos há pouco, dizer que perdoou, mas não estar disposto a se reconciliar com aquela criatura que em algum momento teve alguma contrariedade. O perdão não muda o passado, óbvio. O fato aconteceu, está lá. Mas engrandece o futuro. Por quê? Vai abrir caminhos positivos para o futuro. Ao invés de se ficar parado no tempo, ruminando aquelas dificuldades, aquele sofrimento, o perdão abrirá caminho positivo para o futuro. Por quê? O perdão, ele sara, ele cura, ele restaura o nosso íntimo. Por isso, a importância de perdoarmos. Se alguém disser assim, puxa vida, falar é fácil, a questão é no dia a dia realmente exercitarmos essa virtude, né, do perdão. Com certeza, não é fácil, principalmente sabendo das nossas imperfeições. Estamos aqui num planeta de expiações e provas, não é por acaso, é porque estamos justamente nesse estágio evolutivo. Realmente não é fácil o exercício do perdão, mas nós devemos estabelecer como meta a ser alcançada, né? Aquele objetivo que deve ser alcançado, conseguirmos desenvolver essa virtude do perdão. O Mestre Jesus também nos orientou no seguinte sentido: reconciliai-vos o mais depressa com vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho. Então vamos ler novamente. Reconciliai-vos o mais depressa com vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho. Reconciliação significa tornar-se amigo, restabelecer a paz no relacionamento. Né? Porque, como é óbvio da expressão, reconciliar com vosso adversário, adversário é aquele com o qual nós estamos com uma relação rompida. Então, a reconciliação é justamente nós restabelecermos a paz no relacionamento, sermos amigos novamente. Porque Jesus nos coloca, né? Reconciliar o mais depressa enquanto estais com ele no caminho. Reconciliar aqui na terra é mais fácil e prepara o futuro na vida espiritual. Por que é mais fácil na terra buscar a reconciliação? Porque
podemos conversar face a face com o nosso adversário. É muito mais fácil, ou terá mais oportunidade de se conseguir sucesso na reconciliação, estando as duas criaturas ainda encarnadas aqui na Terra. Por quê? Enquanto estivermos ainda encarnados e o nosso adversário já tiver desencarnado, como é que nós vamos fazer a reconciliação? Só através da reunião, de uma reunião mediúnica. É lógico que nós podemos pedir perdão através do nosso pensamento, nós podemos perdoar também através do pensamento, do sentimento, mas aquela conversa esclarecedora, aquele contato no tete a tete, como se diz, só enquanto estivermos os dois aqui encarnados, né? Daí a importância de nos reconciliarmos o mais depressa enquanto estivermos no caminho. Até por uma questão de restabelecermos a paz, que é positivo, é bom para todos, né? Tanto para o ofensor quanto para o ofendido. Enfim, a paz que todos nós almejamos, a paz que todos nós buscamos, depende também de cada um de nós. E tem um detalhe interessante que Kardec aborda nesse capítulo. A reconciliação evita obsessões, porque ele fala que em muitos casos de obsessão, ou muitas obsessões, são oriundas justamente daquelas questões que não foram resolvidas enquanto as criaturas estavam justamente aqui encarnados, né? E ele coloca aqui, a pena de morte não nos livra do inimigo, né? Justamente ele diz, aquela expressão, morto o animal, morto o veneno, não se aplica ao homem, porque para o espírito a vida continua e ele vai continuar atuando no mundo espiritual. E isso acaba complicando a possibilidade de reconciliação e, em muitas situações, a criatura que se sentiu ofendida e não se reconciliou com o seu adversário acaba buscando vinganças quando, já no mundo espiritual, é o seu adversário ainda aqui na Terra. É comum esse tipo de quadro estar presente nas reuniões mediúnicas, dando o ensejo, a oportunidade, então, de se cuidar daquele quadro para que haja a libertação das criaturas envolvidas naquele relacionamento negativo. Então, há necessidade de nos reconciliarmos com os inimigos como meio de alcançarmos a tranquilidade e merecer o perdão de Deus. Justamente, novamente aqui, a lei de causa e efeito, né? A cada um segundo as suas obras. Se eu desejo o perdão, eu preciso realmente demonstrar que faço jus a isso. E para fazer jus ao perdão, eu preciso primeiramente saber perdoar, né? Quando me deparo com esse estudo dessa passagem, da reconciliação, dessa recomendação de Jesus, eu me recordo de um caso de reconciliação que tive, que foi muito significativo para a minha vida, e foi muito interessante, porque só foi possível a reconciliação por iniciativa justamente do ofensor. Havia uma pessoa isso já faz um bom tempo, havia uma pessoa que tínhamos grandes desavenças profissionais,
E depois de algum tempo, essa pessoa foi morar num prédio em que eu tenho um apartamento e eu utilizava uma vaga de garagem do meu apartamento nesse prédio, porque era próximo do meu local de trabalho. E todo dia que nos cruzávamos ali no corredor, no saguão de entrada do prédio, ficava uma situação muito constrangedora, porque realmente não nos falávamos e sequer é, olhávamos um para o outro. E aquilo realmente me amargurava demais. Mas eu não tive a iniciativa de buscar uma conciliação. E isso se passou alguns anos nessa situação, até que um dia, no final do expediente, eu fui lá buscar meu carro para ir para casa, e justamente essa pessoa estava ao lado do meu carro no estacionamento ali do prédio. Aquele dia, a hora que eu vi essa cena, achei que realmente iríamos ter algum entrevero ali com consequências às vezes mais desastrosas. E ele começou a falar, reclamou de tudo que ele achava que não tinha estado certo na nossa relação naqueles anos, estava ainda muito raivoso. Depois que ele terminou de falar, eu disse a ele: bom, você disse o que você desejava, agora você tem que me ouvir. E coloquei para fora tudo aquilo de ressentimento que eu tinha em relação a ele. Depois que eu assim fiz, ele parou, deu uma pensada, virou para mim e disse: olha, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma proposta. A partir de hoje, nós vamos passar uma régua em tudo que isso que aconteceu daqui para trás e passaremos a novamente ser amigos de hoje em diante. Me deu a mão, me deu um abraço e a partir dali nunca mais tivemos nenhuma desavença, muito pelo contrário. Toda vez que nos encontrávamos ali nas dependências daquele prédio ou na rua, a gente se cumprimentava, conversava, trocava ideias. Foi uma das ótimas coisas que me aconteceram na vida. Sou grato a ele até hoje pela iniciativa que ele teve, talvez não de início de fazer a conciliação, mas depois da nossa conversa, de fazermos o lava-roupa, como se diz, né, na gíria, ele propôs a conciliação e, graças a Deus, realmente restabelecemos a nossa amizade, a nossa paz. E fiz questão de testemunhar isso, não só em agradecimento a ele, que já faleceu há alguns anos, mas por perceber o quanto foi importante, o quanto foi positivo a questão da reconciliação. Em certa ocasião, Jesus estava conversando com seus discípulos a respeito justamente do perdão dos pecados. E Pedro lhe pergunta: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele tiver pecado contra mim? Será até 7 vezes? A resposta todos nós conhecemos, né? O que Jesus recomendou a Pedro? Que deveria perdoar 70 vezes 7 vezes. Veja que Pedro perguntou se seria 7 vezes. Jesus já decuplicou isso, né? Não é 7, é 70, mas 70 vezes 7. E daria na conta 490, então um número muito mais significativo do que Pedro tinha sugerido. E olha que detalhe interessante nessa passagem. A presença da matemática no perdão. Né? Então, não é 7 vezes, não é 70, 70 vezes 7. Mas daí nós podemos indagar. Será 490 vezes por cada pessoa? Então, eu devo
aguardar que ocorra 490 eventos, mas em relação à mesma pessoa, a partir dali não preciso mais perdoá-la? Teríamos que escriturar um conta corrente para sabermos se atingiu o número ou não? Ou será por cada falta de cada pessoa que eu vou perdoar 490 vezes? Óbvio que essa afirmativa de Jesus contém um simbolismo. Jesus quis dizer que devemos perdoar quantas vezes forem necessárias, sem fazer qualquer cálculo. Tá? Ele colocou um número bastante grande justamente para deixar isso muito evidente. Nós devemos perdoar sempre, quantas vezes forem necessárias. Deus também nos perdoa sempre. E seu perdão não tem limites. O seu perdão é infinito. Se nós queremos o perdão de Deus, e como somos ainda muito pecadores nesse sentido de termos muitas imperfeições e errarmos muito, então precisamos continuadamente do perdão de Deus, por que não perdoarmos também aqueles que nos tenha criado ofensas, nos tenha criado prejuízos, né? Ou tenha, entre aspas, pecado contra nós, né? A respeito do perdão, nós poderíamos ainda nos fazer a seguinte pergunta: Deus perdoa? Porque tem pessoas que acham que Deus não perdoa. Tem pessoas que dizem assim: puxa vida, mas se Deus perdoar, a criatura pode ficar errando a vida inteira e Deus vai ficar perdoando e essa criatura nunca vai se melhorar? Como que fica isso, né? Às vezes a gente vê esse tipo de reclamação em reuniões mediúnicas também, né? Criaturas se manifestando, desejando, às vezes, a vingança contra aquele que foi o seu algoz aqui na Terra. E quando argumentamos no diálogo que ele precisa perdoar, assim como Deus também perdoa, às vezes ele coloca isso, puxa vida, mas eu vou perdoar, Deus perdoa, mas e a criatura? Ela me prejudicou e ela vai sair ilesa dessa situação, né? Tendo cometido um erro, uma infração? Aí então vamos lançar uma segunda pergunta. Se Deus perdoa, sim, disso nós não temos dúvida, né? Até o Mestre Jesus foi categórico em nos colocar isso, né? O perdão de Deus. De que forma Deus perdoa? Como que se processa? Como que se realiza o perdão de Deus? Já aprendemos com o Espiritismo que o perdão de Deus está representado pela oportunidade de reparar a falta, reparar o erro, e não de isentar de reparação o ofensor, o infrator. Então veja que isso muda toda a questão. O perdão de Deus não nos isenta de repararmos o mal que fizemos. Ele vai nos dar a oportunidade de fazermos a reparação. Né? Então, não é que o perdão de Deus não significa que nós vamos ficar livres da falta. Não. A cada um segundo as suas obras. Se eu errei, necessariamente eu vou sofrer as consequências do meu erro. Né? Já vimos lá nos nossos primeiros estudos dessa sequência aqui aquela equação matemática. Né? Erro igual sofrimento. Se eu errei, eu vou sofrer. Né? Mas eu vou sofrer através do mecanismo das leis de Deus e não através da vingança daquele que tenha sido a minha vítima. Né? Então, assim é que se processa o perdão de Deus. Nós vamos ter
a oportunidade de reparar. Que poderá ser essa oportunidade ainda na existência, né, nesta atual existência, ou seja, quando estamos encarnados, ou poderá ser através de uma reencarnação, a oportunidade de repararmos um erro em reencarnações seguintes. Daí, inclusive, a importância, a necessidade das reencarnações. E o perdão de Deus é incondicional? Aqui nós poderíamos dizer que não. Há uma condição para que o perdão de Deus se processe, que é justamente o arrependimento. É necessário que o infrator se arrependa daquilo que fez, para justamente iniciar-se esse processo em que ele terá a oportunidade de se redimir. Kardec, no livro O Céu e o Inferno, na primeira parte, no capítulo 7, no item 16, ele indica 3 fases para esse processo de quitação do erro. Então, primeiro, o arrependimento. Segundo, a expiação. E terceiro, a reparação. Então, o processo de quitação perante a lei de Deus em relação a cada infração que eu tenha cometido só se dará quando eu realizar cada uma dessas 3 fases, ou as 3 fases. Pois que eu realizar as 3 fases, ou seja, arrependimento, expiação e reparação, é que eu terei me quitado perante Deus. O perdão de Deus é a porta para um novo começo. Isso sem sombra de dúvida. É a porta para um novo começo. Como eu disse, podendo ser já nesta reencarnação ou numa reencarnação seguinte. Temos que lembrar aqui que ninguém que está na Terra é perfeito. Isso basta nós nos analisarmos. Não é? Ninguém que está na Terra é perfeito. Por isso, o perdão exige um esforço no sentido de compreender aquele que nos ofendeu, como dissemos há pouco atrás. Exercer o perdão, realmente perdoar, não é fácil. Né? Exige realmente um esforço. Quer ser feliz por um instante, apenas por um instante, vingue-se. Quer ser feliz para sempre, perdoe. E, principalmente, perdoe-se. Nós devemos perdoar o nosso semelhante, mas sem esquecer que nós precisamos nos perdoar também, porque nós estamos sujeitos a muitos erros, ainda carregamos muitas imperfeições, estamos no caminho de realizar o nosso crescimento espiritual, nossa transformação moral. Por isso, precisamos também nos perdoar. Significando que, cada vez que percebermos que erramos, vamos nos perdoar e iniciar justamente aqueles procedimentos. Primeiro, arrependendo, depois passando pela expiação, que faz parte da lei de Deus, e depois reparando. Né? Aquele que não consegue perdoar quebra a ponte sobre a qual ele mesmo deve passar. Olha que pensamento bonito. Consta ser de George Herbert. Aquele que não consegue perdoar quebra a ponte sobre a qual ele mesmo deve passar. Né? Então, nas palavras de Jesus, perdoar para ser perdoado. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Essa sentença de Jesus justamente está naquela célebre passagem
da mulher pega em adultério. E os homens a levaram a Jesus justamente para tentar enredá-lo nessa situação. A lei mandava que ela fosse lapidada. Aquela que fosse pega em infração, principalmente o adultério, deveria ser morta a pedradas, né? Ser lapidada. Isso que significa ser lapidada, ser morta a pedradas. Nessa passagem está implícita a questão do julgamento do próximo, né? Porque aqueles homens, tendo flagrado aquela mulher em adultério, a levam até Jesus. Aí está um julgamento deles, porque formaram uma opinião sobre aquela conduta dela. Levaram a Jesus e perguntaram o que ele achava disso, qual era o julgamento dele a respeito, né? E justamente, numa certa altura, ele faz essa colocação àqueles que haviam levado a mulher. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, né? Então, como eu disse, está implícita a questão do julgamento do próximo, do semelhante. E a respeito disso, do julgamento do semelhante, Jesus recomendou que devemos tirar primeiro a trave do nosso olho. Ver primeiro o que temos para corrigir em nós mesmos, né? Porque nós, como o próprio Cristo disse, nós costumamos ver o pequeno cisco no olho do outro, mas não vemos a trave que é enorme no nosso olho, significando nós não prestamos atenção nos nossos erros, mas prestamos atenção em todo e qualquer erro do semelhante, por menor que ele seja, né? Há um ditadinho popular que diz assim que perfume e erro é justamente, tem algo em comum. Nós não sentimos o perfume que passamos e também não prestamos atenção nos nossos erros, né? Então, o que Jesus nos chama a atenção é para que não podemos agir de acordo com aquela fala. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. A regra tem que ser igual para todos, né? Se eu acho que aquilo que eu estou fazendo não tem problema, também não teria problema para o meu semelhante, né? Se eu acho que nele está errada aquela conduta, obviamente, se eu agir daquela maneira, minha conduta também estará errada, né? Primeiro, temos que nos corrigir. Essa é a nossa primeira obrigação, corrigir a nós mesmos. E quanto a não julgar, para não ser julgado, Kardec nos ensina que não devemos tomar no sentido absoluto esse princípio, não julgar para não ser julgado. Ele diz, por quê? A letra mata e o espírito vivifica, conforme observa o apóstolo Paulo na segunda epístola aos Coríntios. Então, repetindo, nós não devemos levar no sentido absoluto essa afirmativa ou esse princípio de não julgar para não ser julgado. Por quê? Justamente nos louvando aqui nas palavras do apóstolo Paulo, né? A letra mata e o espírito vivifica. Isso significa o quê? Nós devemos buscar a essência daquela colocação, o sentido que Cristo quis dar àquelas palavras, quando ele disse para não julgar, para não ser julgado, né? Nós não devemos julgar mais severamente aos outros do que julgaríamos a nós mesmos. A regra, como eu disse, tem que ser igual para todos. Não pode ser uma para mim e a outra para as demais pessoas.
não devemos condenar em outro o que desculpamos em nós. E Kardec lembra, então, que é preciso identificar o mal. Porque se nós ignorássemos o mal, nós viveríamos numa situação de fantasia. Nós precisamos identificar o mal até para nos posicionarmos para as correções, para o nosso aprendizado, né? Para nós evitarmos aquilo que percebemos que não é bom, né? E também para que nós possamos auxiliar aquelas criaturas que estejam no erro. Porque se não observarmos o mal, nós vamos estar justamente dando espaço a ele e não vamos estar criando oportunidades de ajudar aquele que esteja no mal, né? E também nós aprendendo para evitarmos o mal. E aqui nós podemos lembrar a respeito disso, dessa lembrança que Kardec faz, né, de não analisarmos literalmente essa afirmativa de Jesus. Nós podemos lembrar da obrigação dos pais em relação aos filhos, né? Porque justamente é o que os pais fazem, ou pelo menos deveriam fazer, em relação aos seus filhos. Julgar o comportamento deles para educá-los, repreendê-los se for necessário para corrigi-los. Porque se os pais simplesmente colocassem os filhos no mundo e largassem-os ao bel prazer, o que seria da humanidade? Os pais têm justamente a responsabilidade de encaminhar os filhos. E para isso há necessidade de fazer julgamento, ou seja, de ter uma opinião a respeito daquilo que eles fazem e estejam fazendo, para que se possa aquilatar do certo, do errado e buscar corrigir o erro, né? Vocês já imaginaram se não houvesse um julgamento para que haja uma repressão, aquelas criaturas que saem por aí vendendo bilhete premiado, aquelas criaturas que saem por aí praticando um sem número de erros que lesam a coletividade? Então, há necessidade, sim, de fazer julgamento, né? Só que Kardec nos lembra também que a censura, quer dizer, o julgamento sobre a conduta de outra pessoa, pode ter dois motivos. Pode ser para reprimir o mal ou para desacreditar a pessoa. O primeiro, ou seja, para reprimir o mal, pode ser louvável e até tornar-se um dever em certos casos, para reprimir o mal, como falamos, a benefício da sociedade. Então, divulgar condutas maldosas, lesivas, como é o caso que nós estamos vendo aí, até há um inquérito no Supremo Tribunal Federal das fake news, que tantos problemas causam, os assaltos às residências, os casos de pedofilia, aonde se faz divulgação até de foto dos criminosos quando são captados por câmeras, né? Justamente para que todas as pessoas se coloquem em guarda para não serem justamente molestados por aquelas criaturas. Essa campanha atual, maciça, que está de proteção à mulher, né? Até a Rede Globo passa lá justamente uma propaganda colocando, assim, tem a cena, uma foto de um prédio e se ouve barulho de alguém brigando e tal, né? Precisa fazer um julgamento. Por quê? Se ali estiver ocorrendo uma agressão, principalmente física, que coloque a vida da pessoa, da outra, em risco, nós temos o dever moral de procurar ajudar, né? Então, precisa fazer o julgamento, sim. Agora, no segundo caso, de desacreditar a pessoa, Kardec diz, bom, aí é maledicência e maldade. Aí deve ser evitada, né?
Nós só vamos fazer o julgamento e, às vezes, até divulgar, se houver necessidade em benefício da sociedade. E quando a criatura também esteja cometendo um erro, mas que aquilo causa prejuízo única e exclusivamente a ela, jamais nós devemos buscar fazer divulgação. Nós podemos procurar ajudá-la, mas jamais fazer divulgação, porque não traria benefício nenhum à sociedade. Kardec lembra também, a respeito dessa questão de julgar, que Jesus não podia proibir de censurar o mal, uma vez que ele mesmo disso nos deu exemplo e o fez em termos enérgicos. Em várias passagens do Evangelho, nós vamos ver que Jesus fez julgamento e foi enérgico. No caso dos vendilhões do templo, né? E nesse caso da mulher adúltera também, vamos lembrar a fala final de Jesus para ela, quando ele diz assim, quando ele pergunta: cadê os homens que estavam aqui querendo a sua condenação? Eles não te condenaram? Ela disse: não, eles não me condenaram. E ele fala: eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais. Ora, se ele disse: vá, mas não peques mais, é porque está implícito que no julgamento dele, ele viu que a mulher tinha pecado. Então é um julgamento. Né? Para finalizar, vamos lembrar uma frase do nosso saudoso Chico Xavier. A coragem do amor cria a bênção do perdão. Repetindo, a coragem do amor cria a bênção do perdão. Façamos um esforço para que desenvolvamos esses valores morais, para que encontremos a paz tão almejada por todos nós. Desejo a todos uma boa noite, um bom descanso, um bom final de semana e muita proteção a todos. Um abraço.